A gente volta falando de educação. Hoje é o último dia para as matrículas dos selecionados no SISU. Leonardo Alves. Os candidatos aprovados devem entrar em contato com suas instituições de ensino para saberem mais informações sobre os procedimentos e também horários para fazerem as matrículas. Quem não foi aprovado em sua primeira opção de curso pode se cadastrar na segunda, caso tenha sido aprovado, e mesmo assim demonstrar interesse na lista de espera. O prazo é até o dia 6 de fevereiro e o procedimento é feito através da internet no site do SISU. Os candidatos começarão a ser convocados na lista de espera a partir do dia 11 de fevereiro. E olha, foram muitos inscritos neste ano. Ao todo foram 2,8 milhões de estudantes, concorrendo a 205 mil vagas. Nesta terça-feira, o PAT tem vagas para funileiro de veículos, mecânico de motor a diesel, operador de telemarketing, passadeira de peças confeccionadas, pintor de obras, porteiro, vendedor em comércio atacadista e vendedor interno. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. Você deve procurar a unidade com seu RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Como toda terça-feira, a gente fala do direito do trabalhador. Doutor Gilberto Urola já está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Falando de um assunto preocupante, né? Por enquanto, o interior ainda não está sentindo tanto essa pressão. Mas nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, capital, a gente tem o problema das demissões em massa, algumas ocorrendo aí, inclusive no setor metalúrgico, doutor, com as montadoras de veículos. E aí vem a pergunta, como é que fica a situação do trabalhador com esse mutirão de demissão? A empresa tem que cumprir os prazos da mesma forma, é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. Agora, as empresas, elas têm que observar, quando faz demissão em massa, sempre que acaba sendo demitido, alguns que não podem ser demitidos, né? Alguns que têm estabilidade, nem que seja provisória, né? Aquele que foi acidentado, teve alta há menos de um ano, ele não pode ser despedido. Mas quando tem aquela leva de dispensa, ele acaba indo junto, né? Então, o trabalhador ele tem que, primeira coisa, verificar, eu poderia ser despedido? Porque se tiver uma estabilidade, o bom é que ele reclame logo, para que haja reintegração no emprego e na função. Agora, os demais, se não tiver estabilidade, podem realmente ser dispensados. Aí, no caso de estabilidade, entra, por exemplo, gestante ou quem acabou de voltar de uma licença maternidade, sim, auxílio-doença, tudo um isso aí. Acidentado, né, que ficou afastado aí por mais de 15 dias e daí tem a estabilidade. Aquele que é cipeiro, não é? O cipeiro, eu tenho visto cipeiros sendo despedidos no argumento de que eram suplentes. Mas na CIPA, só o presidente que é indicado pelo patrão e não é eleito, não é votado, só o presidente não tem estabilidade. Todos os demais, inclusive os suplentes, não podem ser despedidos. Eles fazem parte da Comissão de Prevenção de Acidentes. Perfeito. Tem um treinamento, tudo para isso, não pode, então? Não pode. Eles têm estabilidade durante todo o mandato, que é de um ano, e depois, um ano depois do término do mandato. No caso, doutor, quais são os prazos legais da empresa que ela tem que cumprir sem choro e sem aí estourar para não afetar o direito do trabalhador? O que precisa fazer é o seguinte, a empresa tem que despedir o trabalhador. Ele vai cumprir o aviso ou não? Primeira coisa. Primeira coisa. Não, ele não vai cumprir o aviso. Então tem até 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Esse até significa que não se prorroga para o 11º dia, se o 10º dia for domingo, por exemplo, for feriado. Tem que antecipar. Até. Então tem que antecipar. Agora, quando o aviso prévio ele é trabalha o aviso prévio. No dia útil seguinte, ao término desse aviso, tem que haver o pagamento das verbas rescisórias. O aviso prévio tem aquela diferenciação, né? Se são dias corridos, um mês ou se antecipa com menor carga horária, tem uma diferenciação, não tem? O empregado mandado embora sem justa causa, né? Ele começa a cumprir o aviso e ele pode escolher, eu vou sair 2 horas antes ou eu vou trabalhar em vez de 30, 23 dias apenas, né? Mas a opção é do empregado, não é do patrão não, hein? Então, diante disso, terminado o aviso, no dia seguinte, o aviso trabalhado, tem que efetuar o pagamento. O aviso indenizado, né? Então, até 10 dias depois que mandou embora e não pode atrasar. Se atrasar, tem a multa e essa multa corresponde a uma remuneração mensal. Tá certo. Um telespectador, mudando agora de assunto, doutor, entrou em contato com a TV Claré para contar a situação em que vive. Ele está doente e havia aposentado pelo INSS, mas o órgão recorreu e mudou o recebimento para auxílio-doença.
mas ele conta que não tem como voltar ao trabalho. Vamos conferir essa reportagem aí. Patrício trabalhava em uma indústria de produtos químicos e descobriu há quase 9 anos que sofre de doença de Chagas. Desde então, tentou várias vezes se aposentar por invalidez, mas o INSS sempre negava o pedido. Entrou na justiça e conseguiu a aposentadoria em 2012. Recebia mais de R$ 1.900, mas em novembro do ano passado, a justiça acatou parcialmente um recurso do INSS. Pela decisão, Patrício tem direito a auxílio-doença e não mais à aposentadoria. O valor diminuiu cerca de R$ 100, mas o principal medo dele é que a justiça cancele também este benefício e o obrigue a voltar ao trabalho. Quero seja como seja a aposentadoria e como o juiz deu a sentença que eu não posso fazer esforço físico nenhum também. Devido ao mal de Chagas, o coração de Patrício cresce. O ecocardiograma que fez no final do ano apontou cardiomiopatia dilatada de grau discreto. A doença impede que ele faça trabalhos braçais. Esse também é o entendimento do juiz. Patrício alega que não consegue serviços mais leves por ser analfabeto. Porque todas as empresas hoje em dia tem que ter estudo, né? Tem que ter estudo. Nem que se for para trabalhar de serviço geral, fazer qualquer coisa, está pedindo o terceiro grau, pedindo tudo, eu não consigo fazer esforço mais. Da renda do Patrício dependem a esposa e 3 filhos. A mulher diz que também não pode trabalhar por problemas de saúde. E eu não posso trabalhar, que eu tenho problema de cálculo renal, sou hipertensa, então fica tudo a descer dele. Então fica difícil, vai ficar difícil, não sei como que vai ser. E aí, doutor, é de praxe o INSS recorrer? De praxe recorrer né? Em 90% dos casos, até mais um pouco, o INSS recorre. Né? E o que acontece? No caso dele, infelizmente, que estava com a aposentadoria por invalidez, de repente não é aposentadoria por invalidez, é apenas um auxílio-doença. E isso retroage, viu? Aí na imagem apareceu a carta de concessão de 2008, né? Então em vez de aposentadoria, é auxílio e é auxílio desde 2008, né? Com essa retroatividade. Agora, o que pode acontecer? Sendo um auxílio-doença, então sempre existe uma alta programada. De modo que daqui 3 meses ou 6 meses, de quando em quando, há de voltar, passar pela perícia e o médico perito vai dizer continua afastado ou não, não é? Então, se o médico achar que ele tem condições de trabalhar, aí vai dar uma alta, poderá ser uma reabilitação, mas é uma situação preocupante, quando que a aposentadoria por invalidez não era tão preocupante. Mas é bom a gente esclarecer que mesmo a aposentadoria por invalidez, principalmente de pessoas de idade, pouca idade, né? A aposentadoria não é definitiva. Mesmo a aposentadoria, por invalidez, ela não é definitiva. Agora, o auxílio-doença, é claro que preocupa mais ainda. Agora, se o INSS recorreu e reverteu a situação, ele também pode recorrer para ver se volta ao status quo ante, né? Como era antes. Ele pode fazer isso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Semana que vem a gente volta com o direito do trabalhador. Até lá. Até lá.